Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Fernando Pereira, professor de Química. E hoje a gente vai dar continuidade então na questão do átomo de carbono. Então a gente dividiu em duas partes para falar um pouquinho sobre hibridização, certo? Então a parte 2 a gente vai falar de hibridização. O átomo de carbono, a exemplo, por exemplo, a gente tem boro, berílio, sofre chamado então hibridização ao se ligar para que ele possa adquirir estabilidade química. Lembra que a gente falou então que o átomo de carbono ele é tetravalente, ou seja, ele pode realizar até 4 ligações e a gente viu os tipos de ligação que ele pode realizar, certo? É uma configuração similar à de um gás nobre. Então, para chegar à estabilidade, eles têm que obter uma configuração similar à do gás nobre. Entendamos melhor da seguinte forma: a hibridização do carbono, as ligações covalentes normais são realizadas por emparelhamento de elétrons. Para isto, o elétron deve estar desemparelhado em seu específico orbital. Então, S, P, D e F são os grandes orbitais. Então, a gente tem o SP, por exemplo, o SD e assim por diante a gente tem a questão dos orbitais. Vamos entender isso um pouquinho melhor. Ao realizarmos a distribuição eletrônica por orbital do carbono, percebemos no subnível P a presença de 2 orbitais P com elétrons desemparelhados. Então a gente vai relembrar aquele conceito da distribuição. E um vazio, sem chance alguma de ligação por emparelhamento de elétrons. Ou seja, para que ele haja um emparelhamento, ele tem que ter pelo menos um elétron desemparelhado em cada um desses níveis. Então, note a distribuição eletrônica então, por subníveis e por orbitais também do carbono. Então, distribuição eletrônica por subníveis e orbitais. Então, aqui a gente tem a representação como se fosse, então, dos subníveis e os orbitais. A distribuição do carbono, 1s2, 2s2, 2p2. Ok, então a gente tem por energia, o E representa energia, e os tracinhos aqui seriam a questão dos orbitais. A gente não pode ter, nesse caso, elementos desemparelhados, tá? Como assim elementos desemparelhados? Observe, nesse caso, então 1s2, no orbital 1s aqui a gente tem o quê? Um par de elétrons, certo? Um para cima e um para baixo significa que a gente tem 2 elétrons nesse subnível. No 2s é a mesma coisa, 2 elétrons aqui. No 2p, então o 2p ele comporta quantos elétrons? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele comporta até 6 elétrons, só que ele está com apenas 2. Ou seja, nesse caso, a gente só conseguiria fazer duas ligações simples ou uma ligação dupla, nada mais. Um desses orbitais não seriam preenchidos, porque é emparelhamento, certo? Então, todos eles têm que estar preenchidos com pelo menos um elétron. E como que isso fica, então, para ele realizar esses tipos de ligação? Isso que é chamada a questão da hibridização. Para aumentar as possibilidades de ligação, o átomo de carbono ele sofre, então, um processo chamado de hibridização, onde orbitais S com 2 elétrons, que já estão completos, e P, eles se fundem, tá? Para aumentar as possibilidades de ligação, ou seja, eles se fundem, distribuem os elétrons por cada um dos orbitais para que possa receber, ou seja, formar outros tipos de ligação. Com um aumento do número de elétrons desemparelhados, já um dos elétrons do subnível S, ele se deslocará para o outro, dando um novo formato. Como assim? Por exemplo, para realizar 4 ligações simples, o que acontece? Funde-se um orbital S com 3 orbitais P, originando-se então 4 orbitais igual a sp3, cada um com seu elétron desemparelhado, ou em seu orbital
e passivo emparelhamento. Vamos entender isso daqui, ó. Ao realizar então ligações duplas e triplas, a quantidade de orbitais hibridizados é igual ao número de ligações sigma, realizadas então pelo átomo. As ligações π são realizadas entre orbitais p e não entre os orbitais hibridizados. Então, um exemplo de hibridização sp2, por exemplo. A gente tem questão da energia, certo? O que acontece aqui, pessoal? Ó, vamos lá. Lembra que a gente viu esse mesmo desenho lá anterior, que era a distribuição do átomo de carbono? Então, a gente tem 1s2, 2s2, 2s1, 2s2, 2p1, 2p2. Então, o que acontece? Ele está totalmente desemparelhado, tá? Para a gente realizar o emparelhamento, ou seja, dar outras possibilidades para isso daqui, o que a gente vai fazer? Ó? O que acontece? Esse 2s, ele se funde, certo? Então, o 2s ele se funde com o 2p. Para isso, ele vai formar o quê? sp2 e 2p. Então, ó, o subnível 1s, ele fica completo, 1s2, certo? E esses dois outros subníveis, eles se fundem. Então, ó, observe que a gente tem 1, 2, 3, 4 orbitais para serem completos, tá? Então, esses orbitais, eles vão gerar, então, possibilidades para que a gente tenha 1, 2, 3 ou 4 ligações, tá? Então, vamos lá. Em relação, lembra que a gente falou sobre a ligação sigma? Para a gente determinar isso mais fácil, é só a gente contar a questão das ligações sigmas e π, que a gente chega numa questão de hibridização bem rápida e bem simples. Então, em relação entre ligação do carbono e seu tipo de hibridização. Então, quando a gente fizer aquele esqueminha, destrinchou lá a forma plana do elemento. Então, se a gente tiver 4 ligações sigmas, ou seja, 4 ligações simples, eu tenho uma hibridização do tipo sp3. Se eu tenho 3 ligações sigmas e uma ligação π, ou seja, eu sei que eu vou ter o quê? Uma ligação dupla, certo? Nesse ponto eu vou ter uma ligação dupla e uma ligação simples, e 2 ligações simples. Esse modelo é chamado de sp2. Se eu tiver 2 ligações sigmas e 2 ligações π, o que a gente tem? Orbitais, então, sp. Então é mais fácil da gente entender essa hibridização desta forma, sem entrar no mérito, então, dos orbitais, que a gente vai gastar muito tempo para estudar essa parte, certo? Então, assim fica de uma forma bem simples e bem clara, ok, pessoal? Bom, então a gente falou da questão da hibridização do carbono, relembrando que o átomo do carbono é o elemento principal aqui da nossa fala de hoje, certo? Então, a gente vai estar tudo girando em torno do átomo de carbono, ok, pessoal? Bom, a gente vai falar então nas próximas aulas sobre as cadeias carbônicas. Espero que vocês tenham gostado e fico por aqui. Tchau, tchau, pessoal!